dia a todos. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Eu fico preocupado quando ele começa sempre a falar que eu sou colaborador da casa há muito tempo, né? Muito tempo. E quando eu comecei, os cabelos ainda eram escuros. Mas aqui nessa casa não, hein? Me lembro, acho que no começo, minhas primeiras palestras foram aprendizes, a casa que eu sempre, minha casa mater, né? E depois também no nosso lar. Mas já faz bom tempo, por isso, hein? Tempo de mocidade ainda, muito tempo. Eu estava vindo lá da Zona Norte para cá, e estava vindo pela Expressa, e de repente eu percebi que eu peguei o caminho errado. Com essas mudanças todas ali, e eu estava indo para o nosso lar. Estava no automático indo para o nosso lar. Aí de repente tem que fazer um monte de manobras, entrar dentro da Vila Casone. A Vila Casone já é complicado, né? Ali é cheio de ruazinhas, vai para cá, vira para lá. Eu falei, meu Deus, eu estava com tanto tempo para chegar aqui, vou chegar no sufoco. Eu estou me acalmando ainda, por isso que eu estou falando. Estou fazendo essa introdução aqui para me acalmar, para me tranquilizar, para entrar na nossa temática de hoje. E nós vamos falar sobre o significado das tentações, né? Ou o significado de tentações em nossas vidas. Até já abordamos alguma coisa semelhante recentemente, e a Cineia pediu para que poderia abordar de novo, porque não foi gravada, é um tema bem interessante. E de fato né? É um tema que interessa a todos nós, porque diz respeito às nossas experiências de vida. Todos nós, ao longo do tempo, vamos passando por experiências, digamos, tentadoras, né? Onde nós somos provados, somos testados. E é bem isso mesmo, é provado, testado, para ver se estamos aí qualificados para avançar um pouco mais, ou para, digamos assim, conquistar mais paz. Porque à medida que nós vamos superando as tentações, né? Nós vamos nos fortalecendo, e isso vai se traduzindo em paz, em saúde, né? Psíquica, emocional, espiritual, social, sobre todos os aspectos nós vamos avançando e colhendo os frutos do nosso esforço e do nosso empenho. Então as situações tentadoras vão surgir sempre associadas ao quê? Às nossas fragilidades. Aquilo que é tentador para um não significa nada para outro, né? Porque elas estão sempre relacionadas à identidade de cada pessoa. Aquilo que cada um gosta, aquilo pelo que cada um tem as suas fraquezas, aquilo que ainda a pessoa sabe, isso não me convém, né? Nós vamos pegar aqui a questão 76 do Livro dos Espíritos, onde nós vemos que aprendemos com a nossa doutrina que os espíritos são seres inteligentes da criação e que povoam o universo fora do mundo material, né? Quem são os espíritos? Somos nós. Vamos falar de nós. A gente fala de espírito, no nosso meio espírita, a gente fala tanto dos espíritos, a gente fala tanto da vida espiritual, às vezes com excesso de preocupação com a vida espiritual, e esquecemos que nós somos espíritos em corpo de carne. O nosso foco tem que ser nós, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, dentro dos nossos contextos de vida, né, para ver qual o nosso desempenho de cada dia. É isso que vai fazer a grande diferença, né, a nível evolutivo para cada um de nós, e até mesmo em relação a outras pessoas, porque nós, com o nosso comportamento, podemos influenciar outras pessoas. Né? Comportamento, não é tanto pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz, né? É isso que muda de fato o outro, não é o que a gente fala. Muitas vezes as pessoas gastam muito tempo tentando educar os outros, esquecendo o processo de autoeducação. Ela também já não está tão bem assim. Então, se nós exemplificamos, nós estamos dando a melhor de todas as lições. Aí nós podemos, de fato, provocar mudanças também no comportamento do outro. Vai falar, mas será? Eu estou indo muito bem, será? É sempre possível melhorar. É sempre possível se qualificar mais em todos os aspectos, né? E a nível comportamental, a nível moral, espiritual. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e a cada um deles foi dada uma missão, com o fim de esclarecê-los, né? Nós nos esclarecendo através das nossas missões. Nossas missões nós vamos nos esclarecendo, e dessa maneira nós vamos chegando progressivamente ao estado, à condição de perfeição. Questão 115. E o que é mais importante? E que nesta perfeição é que nós iremos encontrar a pura e eterna felicidade. Então vejam bem, né, como é que é a questão 132, recordando dela, né, o porquê das nossas encarnações.
Ela nos foi imposta, não foi pedida, solicitada, não, nos foi imposta para que venhamos alcançar a perfeição. Logo, entendemos que não somos perfeitos, não fomos criados perfeitos, estamos submetidos a um processo de aperfeiçoamento. Essa é a finalidade da vida, aperfeiçoar-se continuamente. Estou acordando ainda, gente, a língua ainda está voltando, né? O corpo vai acordando devagar, né? Vai por partes. Domingo, logo cedo, a gente vai acordando aos pouquinhos. Então nós estamos submetidos a esse processo, né, de busca da perfeição, e onde o nosso empenho pessoal, a nossa dedicação, a nossa sinceridade conosco mesmos é que vai fazer toda a diferença. Mas nós não estamos assim tão desenvolvidos a ponto de podermos enfrentar todas as situações que a vida nos apresenta e sairmos assim tranquilos, sorridentes, leves, né, voando como uma garça. Na verdade, a gente se depara com situações onde nós nos sentimos muitas vezes fragilizados, amedrontados, assustados, magoados. E por que isso? É em função do nosso pouco desenvolvimento espiritual. É isso, é exatamente aí, né, que está a causa das nossas depressões, dos nossos ressentimentos, das nossas fugas, né, que a gente foge também. É muito gostoso fugir, é confortável fugir das situações, né, não enfrentar certos desafios que a vida, né, apresenta, não atender a certos convites e solicitações. E se estamos sendo solicitados é porque já estamos em condições de assumir aquele compromisso, senão não haveria aquela solicitação, aquela oportunidade. Claro que podemos escolher, mas fugir nunca é o melhor. Fugir nos deixa numa situação mais confortável, porém não saudável. É sempre bom e melhor ir de frente com as situações que a vida apresenta e procurar fazer o melhor. Aí nós vamos nos desenvolvendo e nos conhecendo melhor, inclusive. E nós vamos percebendo melhor quem somos, nossas habilidades, talentos e também as nossas necessidades. Sem isso, como se operar um processo de aperfeiçoamento? Como chegar à perfeição? Não é possível. Então é necessário fazer o enfrentamento das situações, ainda que elas pareçam muito difíceis para nós. A completa felicidade, aprendemos, isso está no livro Céu e o Inferno, no capítulo 7º. Prende-se à perfeição, também aqui se reforça esse conceito, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. À medida em que o ser, que é a criatura, ou seja, cada um de nós, progride moralmente, nós também vamos nos desmaterializando, isto é, depurando-nos, e assim nós vamos nos subtraindo à influência da matéria e vamos vivendo mais uma vida espiritual, né? E não só uma vida material, uma vida através do sensório, né? Dos 5 sentidos. Passamos a viver de uma forma mais transcendente. Nós estamos vivendo, mas estamos sempre procurando perceber e entender o porquê nós estamos vivendo. Se estou vivendo determinada situação, eu vou procurar entender por que eu estou vivendo aquela situação. O que ela diz para mim? O que ela mexe em mim, em termos de crenças, de valores, de ideias, de comportamentos. Quando nós fazemos isso, nós vamos procurando transcender a vida, transcender a pura experiência em si. E ela ganha um sentido. E nós viemos aqui hoje para falar o quê? De sentido das tentações. Então as tentações se encaixam, né, no todo da vida, das muitas experiências, onde nós temos a oportunidade de nos conhecermos melhor e trabalharmos para desenvolver a nossa potencialidade, que é simplesmente divina. Nós somos sementes de Deus, né? Somos sementes divinas, sementes de luz, né? Às vezes a gente pega uma sementinha miudinha de uma árvore gigantesca e a gente fala, meu Deus, aqui está tudo isso, a árvore está aqui dentro, está ali dentro, a gente sabe que geneticamente está tudo ali, e ali contém uma árvore imensa. Assim também nós espiritualmente, como quando fomos criados, quando saímos das mãos de Deus. Joana de Ângeles fala que nós somos feixes de luz. Então toda a potencialidade estava ali, mas fomos submetidos depois às experiências do plano da matéria. Mineral, vegetal, animal.
né? Passamos por toda a fase primitiva humana e aqui nos encontramos hoje como seres racionais, conscientes e responsáveis. Ou pelo menos temos que ser responsáveis, né? Nos responsabilizamos por nossas atitudes. E aí dentro de tudo isso surgem as situações tentadoras, mas eu gostaria de definir aqui o que é tentação segundo o nosso dicionário. E se alguém puder responder certinho do começo ao fim, vai ganhar uma passagem para Londres, tá? É só falar com o nosso amigo aqui, que tem uma agência de turismo. José Carlos, olha só o que eu estou colocando em todo mundo. Ganhar uma passagem para Londres. Definição de tentação. É um estímulo ou uma indução a um ato que nos pareça atraente, né? Atraente. É sempre estar ligado a alguma coisa atraente, a tentação. Ainda que isto seja uma coisa inapropriada, ou que contradiga uma norma ou convenção social, sendo, consequentemente, algo proibido. Então, a tentação é sempre o sentimento ligado a algo que não é aceito pelas leis, pelos costumes, né, pela moral vigente. Portanto, é considerado algo nocivo para a criatura. Mas vejam bem, é um estímulo, a princípio é um estímulo ou indução. Aí eu estava pensando hoje em estímulo. Um estímulo, eu me lembrei, exemplos assim ajudam a gente a fixar e entender melhor, né? Me recordo, uma coisa de quase 30 anos atrás, estava na casa de uma amiga, certo dia, e aí, de repente, a televisão ligada e apareceu a propaganda, de repente, de uma cerveja, uma marca de cerveja. Aí aparecia aquela taça, aquele copo imenso e aquela cerveja caindo, né, transbordando do copo. Uma imagem muito bonita, muito bem produzida, né? Eles gastam milhões para produzir isso aí. Muito dinheiro, realmente, né, para fazer o melhor, para poder induzir as pessoas, né, estimular, melhor dizendo, as pessoas da maneira mais eficiente. Busca-se resultados com isso. E aí eu me lembro que ela ficava olhando e falava, meu Deus, olha que delícia. Ela só faltou lamber a televisão. E eu não senti nada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Estava calor, muito calor, tudo, mas não mexeu comigo, né? Eu nunca gostei de bebida alcoólica. Eu cresci atrás do balcão. Né? Cresci atrás do balcão, literalmente. Da família, bar, mercado depois. Tinha tudo à minha disposição. Cigarro à vontade, mas nunca tive o gosto por nada. Até chegava a experimentar, mas não pegou, né? Ainda bem. Então eu vi a reação dela diante da propaganda, eu falei, meu Deus, como é que pode? O que ela está sentindo? Né? Que atração é essa? Então aquilo é um estímulo. A imagem da televisão, a propaganda já é um estímulo. Por isso que eles investem muito nisso, né? Para realmente estimular e depois sustentar aqueles que já desenvolveram o hábito de beber a cerveja, no caso, né, que é o nosso exemplo. Mas pode ser também uma indução. Então aqui nós temos o estímulo, que pode vir de uma propaganda, de uma palavra, de alguma coisa que a pessoa viu, que ela leu. Mas pode ser uma indução. O que é a indução? Né? Induzir alguém a praticar algo. Aí eu me recordei que essa semana estava diante da televisão, de repente uma cena onde, acho que foi até ontem, antes de ontem, uma moça está falando para outra que ela está grávida, né? Mas grávida de uma pessoa, de um homem, né? Casado. E aí a outra, né, buscando ajudá-la, né? Muito amiga, muito amorosa, né? Induziu-a a que fosse procurar rapidamente o pai da criança e falasse isso para ela, né? Que ela estava grávida dele. Isso seria uma demonstração de amor verdadeiro. Daí a pouquinho ela já estava batendo na porta da casa dessa pessoa, mas quem atendeu foi a esposa dele. E aí ela já contou na porta mesmo, né? E aí acabou a novela. Não sei o que vai dar ou o que deu depois disso. Mas vejam bem, ela foi induzida, mas na verdade ela estava fazendo um ato de uma forma totalmente, pelo menos, infeliz. E isso interessava a outra, como eu pude ver depois, né? Interessava a essa outra pessoa. Mas é um processo de indução, às vezes até um processo hipnótico, né? Leva a pessoa a fazer algo que às vezes ela não faria numa condição normal. Mas como ela está fragilizada, ela está receptiva, daí ela acaba sendo induzida mais facilmente. A indução hipnótica, onde a pessoa consegue fazer outra comer uma cebola acreditando que está comendo uma maçã. Olha o poder de indução que nós temos.
Que coisa incrível! Se isso acontece nesse nível, imagina no dia a dia da vida. Uma pessoa, isso estava me falando do pai dela, que foi envolvido naquele golpe do bilhete. Ele sempre foi muito ambicioso, ou seja, estava aberto, preparado a ser induzido mais facilmente. Não coloca barreiras. Quando a pessoa chega e faz aquela proposta, o que vem? Vem de dentro toda aquela ambição, aquele desejo, e ele se sobrepõe ao racional. E a criatura é induzida a fazer aquele ato. Porque ela vai por emoção. É um processo hipnótico, gente, isso aí. Esses marginais, eles podem até não saber, mas eles estão utilizando de um processo de hipnose realmente. Induzem as pessoas a fazerem aquilo. Tem pessoas que trabalham na área de vendas e conseguem resultados maravilhosos. Elas se destacam na área de vendas. Eu conheço alguns casos assim. Elas têm uma habilidade, uma facilidade de envolver a pessoa e conseguir o resultado que outros não conseguem. Por quê? Ela está preparada já espiritualmente para fazer aquilo. Ela nem sabe, mas ela está fazendo aquilo. E é um processo também de indução. Às vezes chega a ser hipnótico, a pessoa faz o negócio. Às vezes ela até se arrepende depois, mas ela faz o negócio. O outro conseguiu fazer também aquilo que ele pretendia, que era a venda. Mas tudo de uma forma legal, sem problema. Pode-se dizer que está sendo ético, tudo, observando toda a ética da profissão, social, tudo dentro dos conformes. Então, não há nada errado. Então ficou claro, gente, essa questão da definição aqui, nossa, que é um estímulo ou uma indução a fazer algo que pareça atraente. Não é o caso aqui da venda, não se trata disso. Isso é uma coisa normal dentro da sociedade. Aqui é algo que pareça atraente, mas que na verdade é inapropriado, que contradiz normas, contradiz a moral, a lei. Então não é algo saudável. Nós estamos falando de tentação. Agora, o mais importante para nós é o significado de tentação, que é o tema da nossa exposição de hoje. O nosso tema aqui é o significado das tentações. E qual é o significado das tentações? Se a primeira pergunta valia uma passagem para Londres, essa aqui vale uma passagem para Marte, viu? Porque essa aqui é mais importante ainda. Só que passagem para Marte, vocês sabem, só de ida. Não tem volta, porque eles já descobriram como chegar em Marte, mas não sabem ainda como voltar de Marte. E foi feita essa proposição, lembra, viram na TV? Algum tempo atrás, um ano atrás, um ano e meio atrás, dois, sei lá, quem queria ir a Marte. E muitas pessoas se interessaram, inclusive uma brasileira foi selecionada para ir a Marte. Olha só que desejo, hein? Mesmo sabendo que vai morrer lá, porque não tem como voltar. Significado de tentação. São os minutos destacados pela vida para que nós venhamos a aprender a resistir ao desequilíbrio. Minutos destacados para o aprendizado da resistência ao desequilíbrio. Gente, essa frase aqui é preciosa, nós vamos procurar entendê-la. Minutos. Às vezes o tempo que nós temos é bem curto para decidir sobre algo, A coisa surge. Não vamos falar aqui de impulsividade, Até vou falar sobre impulsividade amanhã à noite, um grupo de estudo, vou falar sobre os impulsos. Tem uma certa diferença em relação à tentação pelas minhas reflexões, pelos meus estudos. A impulsividade, o impulso, ele se dá em no máximo 4 ou 5 segundos. O tempo de um impulso é de 4 ou 5 segundos. Recentemente eu fui entrevistar um senhor lá na nossa casa e ele veio falar do filho dele. Teve uma briga com a namorada, com a tita, pegou o telefone, despediu da mãe e pulou do prédio. Um ato impulsivo. Ele já podia ter uma tendência, já está com aquilo de alguma forma na cabeça, mas naquele momento foi tudo muito rápido. Segundos ele decidiu, fez a loucura, 20 anos de idade. Então super jovem, e isso infelizmente ocorre outras vezes também. Então isso é um ato impulsivo, a impulsão então é uma coisa muito breve. Agora no campo da tentação nós temos às vezes um tempo maior para pensar, para avaliar, para aquilatar, para conferir mediante os nossos valores, nossas crenças, nossas ideias. Mas são minutos destacados para que venhamos aprender a resistir ao desequilíbrio. Aprender
desenvolver um conhecimento, né? Desenvolver uma capacidade, tornar nossa alguma coisa que ainda não temos. Então, desenvolver essa resistência. Então, aprender a resistir. Resistência, essa é a palavra-chave, né? Resistência ao desequilíbrio, ou seja, aquilo que pode nos colocar para baixo, aquilo que pode nos fazer mal, nos prejudicar. Então é algo que nós já temos consciência, isso não me convém, como dizia o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então aí nós temos o quê? O discernimento, né? A necessidade do discernimento de aparecer nesse momento. Para ficar um pouquinho mais claro, eu até já dei esse exemplo aqui, talvez em outro tema, acho ele muito interessante. O senhor que tinha superado a dependência do álcool, superado entre aspas, né, porque o alcoólatra, ele é alcoólatra, pode-se dizer, a vida toda. Mesmo quando ele parou, já faz 10, 20 anos, pode cair de novo. Esse senhor, segundo o nosso irmão Astolfo, falou numa palestra, pessoa que ele conheceu, inclusive. Ele tinha parado de beber, já fazia uns 10 anos. E, de repente, estava num evento assim, social, né? Não era nem festa, nada, coquetel, não. Ele estava num evento normal, como uma palestra, alguma coisa do tipo. E no final, um amigo começou a distribuir balas para cada um, e ele também pegou a balinha, desembrulhou e colocou na boca. A gente às vezes nem vê o que é a bala, né? A gente pega a bala, a gente confia. E mastigou a bala. Essa bala, eu conheci dessa bala, porque eu comi dela quando eu era criança. Era uma bala com recheio de rum. Lembram? Quem tem cabelo branco já sabe disso, né? A balinha de recheio de rum. Hoje já não se pode fabricar mais esse produto. É proibido. E ele acabou caindo no vício por causa da bala. Voltou ao alcoolismo novamente por causa do estímulo. Olha a nossa definição lá de trás, né? Estímulo ou indução. Foi o estímulo necessário e suficiente para levá-lo ao alcoolismo de novo. Mas, aqui é importante ficar claro, entre chupar uma bala e vir a beber, existe um tempo, certo? Um tempo, né? Esse tempo pode ter sido ali de 10 minutos, meia hora, 2 horas, dia seguinte, mas existiu um tempo. E esse tempo é o tempo da tentação. Esse é o tempo, né, do aprendizado, da resistência ao desequilíbrio. Aquilo que pode levar a pessoa a cair. Moralmente, fisicamente, socialmente, profissionalmente, né? Aquela, às vezes, pode ser um setor ou pode ser geral na vida de uma criatura. E o alcoolismo leva a pessoa a uma queda geral. Não tem, né? Não sobra nada na vida de uma pessoa que realmente cai no campo do alcoolismo. A gente sabe disso. É biológico, é social, é profissional, é financeiro, espiritual, tudo. E o álcool é aceito, né? Socialmente, pela nossa lei. Muito delicado isso, muito perigoso, né? Mas, enfim, faz parte do nosso mundo. Então vamos analisar agora o processo presente em todo, né, em todo ato, em toda situação de tentação. Existe um objeto ou uma situação que é tentadora para mim, para você, para uma pessoa, né? Existe sempre um objeto ou uma situação. Depois vem a identificação com aquele objeto. A pessoa se sente identificada com aquilo, seja a bebida, né? Seja um ato criminoso, seja cometer o adultério, seja o que for. São os mais variados os motivos. Então existe um objeto, uma situação e depois existe a identificação. Se a pessoa se identifica é porque aquilo está mexendo com ela, com a identidade dela, com o que ela é ainda, por enquanto, espiritualmente. Tá? Então ela se identificou. Se ela se identificou, ela tem afinidade com aquilo, né? Existe uma afinidade, atração, e aí gera a atração. Ela se sente atraída por aquele objeto ou por aquela situação. Quando tem aquelas festas da Oktoberfest lá em Santa Catarina, tem gente que sai do Brasil inteiro. É gente do Brasil inteiro que sai, viaja milhares de quilômetros para ir lá na Oktoberfest.
para beber, 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 até cair, né? Como dizia a antiga marcha, né? Beber, beber, até cair. Então vejam bem, e é isso mesmo. Eles não mostram na televisão o dia seguinte da cidade. Mas um dia eu vi algumas imagens na internet, que na internet passa de tudo, né? Meu Deus, o pessoal daí dormindo nas ruas, uma coisa horrorosa, uma coisa assim feia. Mas, enfim, as pessoas se identificam e elas buscam, e elas planejam, se organizam e vão por uma atração muito grande. Mas isso tem a ver com a identidade da criatura. E aí, então, como está diante de um objeto, de uma situação, ela vai ter o livre-arbítrio, né? Olha, existe isso. Ela tem a liberdade de analisar, comparando, levando em conta os seus valores, né? Sua consciência, seu discernimento. E aí, então, ela tem o tempo para decidir, para escolher. Puxa, isso não me convém mais, isso não me faz bem. Então, começar a ponderar já é algum avanço. Ou simplesmente ela acaba se deixando levar. Porque temos duas possibilidades, né? Depois você vem a escolha e a ação, né? Que é a parte final. Você pode resistir ou ceder. Resistindo, se fortalece e prospera espiritualmente, moralmente, socialmente, né? Porque tem muita coisa em jogo aí. Ou ela acaba cedendo e estagna. Mantém-se estagnado, né? Porque o espírito não retrocede, mas ele mantém-se estagnado. Ele deixa de avançar. Isso já é uma punição, a gente vai ver mais adiante dentro do processo de evolução. Ficou claro isso aqui, gente? Esse processo, todos os elementos, está ficando tudo muito claro? Bem claro, né? Acho que é bem simples a coisa, e isso é a vida de cada um de nós. Motivos de tentações, eu coloquei alguns aqui, né? Bebida alcoólica, drogas em geral, né? Muita droga, gente. Hoje a maconha está assim, uma coisa maluca, né? Vocês sabem, né? Tá por todo lado. E outras drogas, né? E atrás dela vem outras porcarias, né? Mas enfim, são processos que envolvem milhares e milhares de indivíduos. Os excessos de alimentação, sexo desregrado, né? O sexo também irresponsável, infidelidade conjugal, roubo, estelionato, crimes diversos, jogo, né? Também vício do jogo. As pessoas jogam, precisam muito do jogo, então são viciações. Essas são as imperfeições, né? Resultado das imperfeições e impurezas do espírito. À medida em que o espírito se empenha, o espírito encarnado, vamos falar aqui, né? Se empenha em superar isso, ele vai se libertando dessa influência da matéria, porque tudo isso aqui está ligado à matéria, né? Está tudo ligado à matéria, tudo ligado a sensações e emoções baixas, né? Inferiores, mas que ainda são atraentes e prazerosas, muitas vezes para nós. Agora uma pergunta, outra pergunta, já entrando no campo da superação, né, do fortalecimento das tentações. 467 do Livro dos Espíritos. Pode o homem eximir-se, porque os espíritos, né, a gente no meio espírita temos que falar disso, né? Existe influência espiritual também nesses processos? Bom, segundo a nossa doutrina, os espíritos influenciam a nós mais do que nós podemos imaginar, né? Mais do que podemos imaginar. Então eles se fazem presentes, sem dúvida alguma. Mas pode o homem eximir-se, né? Se livrar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Então tem um objeto de tentação, né? Pois olha, isso não vai me fazer bem, isso não me convém. Então é o mal presente fora, mas também dentro da criatura. Se houver a sintonia, a coisa acontece. Mas o homem pode se livrar da influência dos espíritos que procuram também induzi-lo, né, hipnoticamente ao mal? Resposta: pode, sim, pode, visto que tais espíritos só se apegam àqueles que pelos seus desejos os chamam, ou àqueles que pelos seus pensamentos os atraem. Então vamos entender isso. Os espíritos podem sim influenciar nesse campo das tentações, mas eles só conseguem isso com aqueles que os chamam pelos seus desejos ou que os atraem pelos seus pensamentos. Então o controle de tudo isso está com quem? Com o espírito ou com o encarnado? Com o encarnado, com a pessoa. É problema nosso, né? Não é dos espíritos, é problema nosso. Nós que os atraímos
pelos pensamentos e desejos. E aí eles se apegam, olha, só se apegam a esses que os chamam, pelos desejos ou pensamentos. Só se apegam. Porque se não houver o chamado, como é que vai se apegar? Não há sintonia, não há influenciação. Questão 472. Mas os espíritos se limitam a aproveitar essas circunstâncias em que eles são chamados, são atraídos, ou eles também podem criar as situações? Essa pergunta é muito interessante de Kardec, muito inteligente. Os espíritos podem criar as situações? O que vocês acham? Essa aqui vale outra passagem, hein? Pode escolher o destino, gente, porque essa aqui está ligada à felicidade ou infelicidade humana. É uma questão muito profunda, muito séria, que está ligada à vida de cada criatura. Eles podem estimular, mesmo que a gente não esteja pensando, desejando? Resposta: eles aproveitam sim as circunstâncias. Então, quando há circunstância favorável, a criatura se identifica com aquilo, então eles aproveitam as circunstâncias. Mas também podem criá-las. Olha só, eles também podem criar as situações. E aí? Aí a responsabilidade é toda deles ou não? Como que eles podem criá-las? Impelindo-vos malgrado, ou seja, mesmo contra a vossa vontade, para aquilo que cobiçais. Para aquilo que cobiçais. Então, esse cobiçais aqui é a palavra-chave para nós aqui. Eles podem sim criar, eles podem estimular, eles podem sugerir, invisíveis aos olhos físicos, eles podem fazer isso, mas apenas para aquilo que nós cobiçamos. Ou seja, mais uma vez, o encarnado, nós, o espírito encarnado é que está no poder da coisa, está no controle, porque só para aquilo que nós cobiçamos, senão não há como estimular. Nem nosso anjo da guarda consegue fazer tudo conosco, quando quer nos estimular, nos mandar para frente, nos movimentar, nos alertar, por falta de quê? De sintonia. Falta de sintonia da nossa parte. Ele quer, mas não consegue. Então fica tentando, caminhando até que chega um momentinho que abre uma janelinha ali e consegue jogar uma luz no nosso campo consciencial. E aí então nós percebemos. Ficou claro isso, gente? Questão importante, Então vejam bem, sempre o que está em jogo, o que determina é a nossa identidade espiritual. Ou seja, é o que nós somos, é o que nós pensamos, é o que nós desejamos. É por aí que ocorrem as influenciações, através da atração, mas que se dá sempre em função do que nós somos. Portanto, para mudar tudo isso e termos uma vida saudável em todos os aspectos, e principalmente a nível consciencial, espiritual, o trabalho é o trabalho de aperfeiçoamento pessoal, onde envolve o nosso empenho, o nosso desejo, a nossa busca sincera, considerando aquilo que nos caracteriza, Para ir fechando, vamos chegar aqui na questão 909, onde Allan Kardec pergunta se é possível ao homem vencer essas suas más tendências, ou seja, superar essas suas atrações, tentadoras também pelos seus esforços pessoais. Ou será que ele vai precisar de uma ajuda externa, Sim, os Espíritos falaram para Kardec. O homem pode sim vencer essas suas más tendências, essas suas atrações, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. Gente, isso está no livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando, é a espiritualidade superior, diz que o esforço que precisamos fazer geralmente é insignificante. O que lhes falta é a vontade. Como são poucos os que têm vontade. Então a questão é vontade. Como nós pegamos lá no Evangelho, eu acho que quando fala sobre a fé, a vontade de querer. Vontade de querer. Um dia eu parei e falei, mas vontade de querer, parece que só vontade de querer é a mesma coisa, mas vontade de querer. Então eu preciso ter vontade de querer alguma coisa, e às vezes não existe essa vontade de querer. Ou seja, a pessoa não quer. Essa que é a verdade, ela não tem vontade de querer. Se é importante querer, eu quero, como a gente às vezes propõe para uma pessoa que chega até nós, estamos entrevistando, estamos atendendo no nosso trabalho, ela fala toda a situação,
Aí nós perguntamos para ela, mas você quer superar isso? Você quer mudar isto? Ela fala, eu preciso, nossa, eu preciso demais, né? Não aguento mais. Eu não perguntei se você precisa, eu perguntei se você quer. Essa pergunta abala geralmente a pessoa. Abala sim. Você quer é diferente de você necessitar, necessidade, desejo. Se você quer, você tem que mobilizar a tua vontade. É o mais profundo das suas energias. Você tem que trazer aquilo de dentro. Às vezes quando a pessoa fala, eu preciso, parece que ela está esperando que alguma coisa de fora aconteça para ela mudar. Mas quando ela fala, eu quero, ela tem que mobilizar a sua própria vontade, seus próprios recursos, e utilizar disso para poder superar. Em teoria não é fácil abandonar todos os vícios. Olha, eu quero, pronto, acabou. Não vou mais fazer isso. Não é isso? Em teoria é isto. Não vou mais fazer isto. E pronto. Definitivamente é isto. A partir de agora será assim e pronto. Em teoria é isto, mas aí vem as emoções, vem a nossa identidade, vem aquela energia como um rompante de dentro para fora e acaba nos possuindo, nos envolvendo. Daí a pouco a criatura está vacilando de novo. E depois ela acaba agindo. E depois acaba vindo o arrependimento. O arrependimento. Mas que bom, se vir o arrependimento, pelo menos já é um ponto de partida para um fortalecimento, para uma próxima experiência. Mas é bom se reprogramar mentalmente. E a reprogramação a gente tem que fazer no momento em que a gente está bem. Principalmente quando a gente está consciente, no domínio dos pensamentos, das emoções. Eu vejo a minha necessidade, eu posso me reprogramar internamente, com frases diferentes, me auto-afirmando numa direção contrária àquela que caracteriza um comportamento que eu não desejo mais sustentar. Tem uma frase que eu vi na internet recentemente, eu achei bem interessante, que nós consertamos o telhado quando não está chovendo. E é verdade. Nós conserta o telhado quando não está chovendo. Assim também, se nós queremos fazer um trabalho de transformação interna, é interessante que a gente venha fazer isto quando não está chovendo. Não é no momento da crise, no momento da emoção. É depois, passada a tormenta, perda, então nós fazemos um trabalho de análise, de reprogramação mental, para nos fortalecermos e desenvolvermos um hábito diferente na direção daquilo que nós desejamos. Esse é o caminho da autossuperação. E para isso nós podemos contar com a oração, a oração sempre importante para mudar o nosso padrão vibratório, e às vezes basta só isso para a gente superar o momento tentador, mudar a vibração, porque se eu estou tentado, a minha vibração é esta, vamos colocar assim, mas se eu oro com sinceridade, a minha vibração muda, é outro padrão frequencial. Isso é o suficiente para sair daquela faixa de emoções que caracteriza aquela tentação. Então a oração nos joga para cima, muda a nossa frequência. E aí nós automaticamente nos libertamos daquela atração, daquele desejo. Então esse é o poder da oração. Isso nós podemos fazer a qualquer momento, a qualquer hora, ainda que dê muito trabalho. Ontem eu levantei de manhã, eu estava assim, desde a madrugada, não me sentindo bem. Processo de envolvimento, sabe que a espiritualidade dos nossos adversários nos buscam, constantemente. Nos espreitam o tempo todo e às vezes à noite principalmente, porque à noite nós ficamos mais vulneráveis. Pesadelos, pensamentos ruins, tomem cuidado com isso, viu gente? À noite nós ficamos mais vulneráveis, o espírito se desprende do corpo e entidades conseguem sugestionar a nós mais facilmente, nos envolver com seus pensamentos infelizes. Muitas vezes nós aceitamos esses pensamentos e aquelas emoções delas como se fossem uma verdade, e não são. Analisa se aquilo que você está sentindo à noite é uma coisa boa, é um bom pensamento, uma boa emoção. Muitas vezes não é. Se não é, fala, isso não é meu, isso não me pertence. Isso não me pertence. E trabalhe sobre isso. Levanta diferente. Ontem eu não conseguia me desvencilhar de umas emoções desagradáveis. O que eu fiz? Eu peguei o Sermão da Montanha e li o Sermão da Montanha em voz alta, do começo ao fim. E passou toda aquela emoção ruim. Tem outro. Mas eu tive que fazer isso. Nem oração, às vezes você não consegue nem orar, Um processo tão difícil. Então eu li o Sermão da Montanha inteirinho. Maravilhoso, é buscar a sintonia com os planos superiores. A sintonia com Jesus. E aí você muda a tua vibração.
Não tem espírito que aguente isso, né? Então você sai daquela faixa e aí você fica bem. Puxa, que maravilha, né? Passou a tormenta e você fica em paz. Então, há que haver empenho pessoal na direção do que nós queremos e utilizar os recursos para isso, né? As leituras, inclusive. Os estudos, né, constantes dentro da casa do Espírito, os estudos pessoais fortalecem a nossa mente, fortalecem a nossa vontade, né? Servir ao próximo, fazer o bem, né? Que é a coisa mais maravilhosa para nos colocar sempre numa condição a melhor possível, né? Servir ao próximo, essa é uma coisa maravilhosa, perfeita. A meditação também é sempre muito boa para nós encontrarmos o nosso reequilíbrio, a nossa paz interior. E é isso, gente, esse é o nosso recado dessa manhã de hoje. Nós deixamos acerca dessa temática para as nossas reflexões, nosso autoconhecimento e o nosso fortalecimento e a nossa vitória, né? Para nós alcançarmos êxito, ainda que seja pouco a pouco. Mas qualquer avanço já significa paz, bem-estar, em todos os sentidos. Que Deus nos abençoe a todos, muita paz a todos e às famílias de todos.